Olá, amigos da Bariri Rádio Clube. Eu tenho a grata satisfação de receber em nossos estúdios o Oscar Naufal. Ele que trabalha aí com dinheiro, com empréstimos, com financiamentos, de um modo em geral. Então a gente sabe que ele conhece um pouquinho do assunto, porque as pessoas acabam procurando financiadoras, escritórios que fazem financiamento, tanto para casa quanto para compra de carro, para empréstimos pessoais, para saldar dívidas, enfim. E essa é uma época justamente onde as pessoas recebem 13º e fazer o que com esse 13º? Comprar, fazer uma bela de uma ceia, comprar presentes, saldar dívidas, enfim. O assunto de hoje relacionado a dinheiro. Boa tarde, Oscar, tudo bem? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, queridos ouvintes e telespectadores, né? Modernizando aqui a coisa, tem vídeo também, né? Da Rádio Clube. Para nós é sempre um prazer estar conversando com a nossa população e sobre um assunto importante. Eu acho que hoje e sempre, né? Essa questão da economia sempre fez parte não só da vida das empresas, mas da vida também das famílias, de qualquer pessoa que no sistema capitalista, né? Queira, vamos dizer assim, no minimamente sobreviver. Então, acho que é um tema importante e numa época importante também para a gente estar debatendo esse assunto, né? Oscar, tem chegado pessoas esses dias com relação a 13º, porque muita gente que trabalha recebe 13º nessa época. Tem chegado pessoas perguntando o que é melhor fazer. Eu tenho uma pequena dívida junto a um banco, vou saldar essa dívida, vou continuar pagando, comprar presentes. O que você, na sua opinião, é melhor fazer hoje? Olha, Fernando, eu, apesar de não ser economista, né, eu tenho aprendido muito com a minha esposa, que cuida dessa parte financeira da empresa, né, e a gente percebeu uma coisa assim, na prática, né, a gente ouvia os economistas dizerem isso, mas a gente precisou passar pela experiência prática para a gente acabar aprendendo. Quer dizer, qual o esforço que qualquer família ou empresa tem que fazer para sobreviver de maneira, vamos dizer assim, saudável, sem sobressaltos? Você teria que evitar de ter a sua renda mensal comprometida, né? Então, se você tem um empréstimo que você está pagando um X por mês, né? Se você puder se livrar dessa parcela, é importante, porque você vai ter, vamos dizer assim, uma disponibilidade maior, você vai estar mais preparado, vamos dizer assim, para os improvisos do dia a dia, e como tem improvisos, né? E como tem imprevistos. Então, eu acho que assim, os economistas recomendam que realmente, se você puder saldar, principalmente aquela dívida, se é uma dívida pequena, não está te apertando, sem problema. Mas se é assim uma parcela um pouquinho maior e você tem condições, vamos dizer assim, de ou amortizar ou eliminar ela de vez, é interessante, porque você vai ter uma disponibilidade mensal de renda maior, né? Outra coisa, quando você me falou do tema, eu vinha pensando pelo caminho, né? Eu, particularmente, sou um péssimo poupador, né? A gente, como empresário, está acostumado a investir. Então, você não pode ver um recursozinho que você já quer jogar isso no seu negócio para fazer a coisa render de alguma forma, trocar o equipamento, giro, né? Melhorar, vamos dizer assim, a prestação de serviço para o cliente, etc, etc. Nós temos esse vício, né? Mas eu acho que sem perder esse vício, a questão de você poupar hoje é muito importante, né? Às vezes eu demorei para entender essa questão da necessidade de você poupar. É importante, principalmente assim, e quanto menor é a empresa, principalmente na empresa, né? É importante você fazer essa reserva. E aí nós podemos igualar, por exemplo, quanto menor é a empresa, ela vai se parecer também mais com a família, né? Quer dizer, então, na família, idem. Quer dizer, se você puder ter uma reservinha, é importante. Porque todos sabem disso, nós todos sabemos, tanto na vida de empresa como na vida de família, vamos dizer assim, o imprevisto é inevitável, né? Então a gente tem, quer dizer, no dia a dia, que está preparado para isso, né? É uma doença, é um carro que deu problema, né? É a casa, por exemplo, eu estou fazendo uma reforminha forçada na minha casa, quer dizer, o piso começou a soltar. Quer dizer, então, quem que pode imaginar um dinheirinho que eu estava guardando, por exemplo, sei lá, para trocar o carro, alguma coisa assim, tive que usar na minha casa em função desse imprevisto, né? Então, a vida é cheia de imprevistos. E na empresa, muito mais, né? Na empresa é um funcionário que você tem que indenizar, que ele saiu no momento que você não esperava que ele ia sair, né?
e uma infinidade de outros problemas que você tem que estar. O próprio faturamento que cai. Quer dizer, um determinado mês que aconteceu lá um imprevisto, você não conseguiu produzir aquilo que você vinha produzindo, né? Então, eu digo assim porque, não querendo, vamos dizer assim, servir de exemplo para ninguém, mas a minha esposa hoje, ela cuida dessa parte financeira da empresa, né? E eu fico assim, aprendi muito com ela, quer dizer, na simplicidade dela cuidar do dinheiro, mas ela é uma pessoa que ela não sabe trabalhar sem uma reserva. Quer dizer, se não tiver uma reservinha mínima, não é grandes coisas, porque a nossa empresa é muito pequena, né? Ela não consegue trabalhar, ela entra em pânico, verdadeiramente, né? Então, quer dizer, e eu acabei me acostumando com isso. Então, hoje, a gente gasta o básico, do básico mesmo, né, na empresa. Nós temos, assim, vamos dizer assim, uma despesa mensal, a necessária, quer dizer, somente a necessária. A gente poderia, por exemplo, hoje ter assumido talvez uma prestação de um carro, ter um carro melhor e tudo mais. Não temos, quer dizer, a minha esposa tem esse hábito de, assim, quando a gente puder comprar quase tudo à vista ou pagar quase todo o valor do bem, a gente compra. Mas o contrário não, quer dizer, se você tem uma menor parte, vai financiar uma maior parte, quer dizer, na cabeça dela não entra esse esquema. E vou falar um negócio para você, Fernando, é o que todos nós deveríamos seguir. Quer dizer, eu acho que essa lição é importante. Quer dizer, deixar uma reservinha, né? E você só usar ela quando você tiver condição de repor essa reserva, né? Quer dizer, essa seria a maneira segura da gente trabalhar. Quer dizer, além de você evitar ter muitas prestações, evitar ter a renda muito comprometida, você também ter essa reserva, que não é difícil você fazer. Porque a gente que tem uma pequena empresa, tem mês que, vamos dizer assim, tem 2, 3 meses que vai bem. E depois tem 2 meses que a coisa cai um pouquinho. Então aproveita esses 2, 3 meses que você não sabe onde vai gastar aquele dinheiro para guardar. Ah, entrou um dinheirinho extra? Eu vou trocar o carro. Não. Quer dizer, primeiro eu acho que a gente deveria ter esse hábito, né, que tem a italianada baririense, né, de guardar. Quer dizer, aqui em Bariri nós somos uma cidade com um grande número de poupadores. Por quê? Você pega, brinquei com exemplos italianos, mas os europeus, de uma maneira geral, eles passaram por dificuldades enormes, guerras, né, principalmente guerras, e outros problemas aí, terremoto, que nós no Brasil temos pouco disso, né? Quer dizer, então, o que acontece? Essas pessoas, a dificuldade ensinou elas a se preparar para a dificuldade, né? Para esse momento de dificuldade. Nós brasileiros, como aqui tudo é maravilha, é samba, é carnaval, né? A gente leva uma vida muito improvisada. E por isso que muitas pessoas têm muitos problemas de inadimplência, inclusive eu já tive, né? Todos nós tivemos. Por quê? Porque a gente nunca se preparou para um momento difícil, né? E outra, você faz investimento sem ter lastro, né? Sem ter uma reservinha. Se aquele investimento não der certo, você quebra, como já aconteceu comigo e que eu acho que com muitas pessoas por aí, né? Oscar, nós vemos assim pessoas que dentro da família, por exemplo, uma família ganha aí, vamos dar um exemplo, R$3.000 por mês no total da família, entre pai, filhos, enfim. Essa família, ela tem uma renda mensal. De repente ela resolve fazer um gasto, acaba gastando um pouquinho mais, extrapola, precisa de um empréstimo pessoal ou surge algum imprevisto, como na família de todo mundo, pode surgir um imprevisto, seja com doença ou um carro que quebrou e não pode ficar sem consertar, ou mesmo um acidente com esse carro que acabou amassando e tem que arrumar porque às vezes não pode ficar sem esse carro, enfim, um imprevisto pode acontecer dentro da família de qualquer um. Acaba fazendo um financiamento. Tem que ter cuidado com esse financiamento, com taxas de juros também? Também. Hoje, Fernando, eu digo assim, e eu me sinto assim bastante à vontade e seguro para falar disso, né? Porque a gente tem vivido esse assunto, né? Então, hoje, existe uma preocupação grande do governo federal. Quer dizer, a Dilma pegou como prioridade a redução de juros. Ela foi muito cobrada na campanha, quer dizer, vamos dizer assim, a grande imprensa, de maneira geral, os economistas, têm cobrado isso do Brasil, né? Quer dizer, do governo federal. Trabalhar para ver se os bancos ganham um pouco menos, porque os bancos hoje, eles faturam bilhões e bilhões, quer dizer, eu estava fazendo um trabalho de faculdade no semestre passado, e eu fui obrigado a dar uma olhadinha no lucro dos bancos. É brincadeira o que esses caras faturam, né? Quer dizer, não dá nem para você calcular, assim, na nossa cabeça, vamos dizer assim, de pequena empresa, o que é isso. Quer dizer, eles faturam uma fábula. Então, eles podiam abrir mão um pouquinho disso, né? Correr um pouco mais de risco, vamos dizer assim, colocar um pouco mais esse dinheiro no mercado, né? E ganhar com a produção, quer dizer, com as operações, e não com o juro. Quer dizer, hoje o banco está muito confortável, a maioria deles. Quer dizer, eles produzem pouco, não precisa produzir muito, por quê?
Porque no pouco, como as taxas de juros são altas ainda, eles faturam bilhões, bilhões, bilhões. Então, o que a presidente Dilma tem feito? Ela tem utilizado, principalmente a Caixa Federal, que hoje eu sou parceiro da Caixa, né? A gente presta serviço para eles como correspondente, a gente está acompanhando essa história bem de perto. Quer dizer, hoje ela tem usado a Caixa Federal e também um pouco o Banco do Brasil para poder competir com os bancos particulares, né? E ela tem conseguido. Então, hoje, eu, assim, sem querer puxar a sardinha para assim, a nossa empresa parceira principal, que hoje é a Caixa Federal, né? Mas a gente aconselharia qualquer, vamos dizer assim, qualquer consumidor, né, que vá adquirir qualquer bem, né, que dê uma olhadinha nos juros do Banco Público. Eu não quero aqui puxar a sardinha só para mim, né? Por quê? Porque o governo federal, principalmente o Banco Público Federal, o governo federal tem brigado, entre aspas, muito para que o banco público concorra para valer com o banco particular, o banco privado, nessa questão da taxa de juros. Para você ter uma ideia, Fernando, a gente por longos anos, por vários anos, uma pessoa vinha perguntar para a gente, eu estou comprando um carro na concessionária, né? E você calcula para mim quanto fica esse carro financiado? Vou financiar, um exemplo, 20 mil. Quanto que fica aí financiado? Eu dizia para ele, assim, de cara, meu amigo, procura a concessionária mesmo, faça negócio com a concessionária, porque a gente não consegue ganhar. Por quê? Eu trabalhava com bancos particulares, banco privado, né? A gente não consegue competir com a concessionária. Ainda eu brincava, eu não sei o que eles fazem lá, mas o juro deles é menor, é sempre menor do que o meu aqui, e bem menor. Hoje, utilizando aí as taxas da Caixa Federal, a gente ganha inclusive da concessionária, Fernando. Quer dizer, então isso, não quero aqui tirar todos os clientes da concessionária, quem quiser comprar lá, que compre, né? Mas tem dado uma diferencinha até com relação às concessionárias. Então, as pessoas que a gente tem indicado para a Caixa Federal, financiamento de veículo, por exemplo, né? Elas têm ido na Caixa e não têm feito negócio em outro banco. Tem feito na Caixa. E a Caixa não faz muito tempo que ela começou a financiar veículo. Inclusive não financia, acredito eu, veículo de carga. Ela só financia, está começando agora, né? Está financiando já veículo de passeio, picape, esses veículos assim, não veículo de carga. Mas com um juro espetacular, menos de 1%. Inclusive, Oscar, você tocou nessa questão de banco público. Nós vemos que existe hoje uma demanda muito grande de pequenos empresários, os MEIs da vida, né? Que hoje é o EI, que é o empresário individual. Esses bancos, o Banco do Brasil e a Caixa, a gente tem visto aí por propagandas que eles têm oferecido, inclusive, microcréditos para esses empresários. Sim. Ou seja, uma oportunidade para conquistar aí algum bem, algum produto que precisa, ou até mesmo um capital de giro para sustentar essa pequena empresa. Você tocou num assunto importantíssimo, Fernando. Eu tenho tentado, rapaz, assim, na correria da gente, a gente não tem nem tido tempo de divulgar muito isso. Mas, assim, os amigos, as pessoas que procuram a gente, nós temos recomendado a que realmente, se eles quiserem pegar um crédito um pouquinho maior e com uma taxa de juros melhor, que o pessoal que trabalha por conta, autônomo e tal, que abram o empreendedor individual, que abram a empresa o CNPJ do empreendedor individual. Quer dizer, você consegue hoje, através do CNPJ, muito mais vantagem do que no CPF. Né? Por quê? Porque você consegue provar diante da instituição financeira, né, que você não é sozinho. Quer dizer, quem tem uma empresa, na verdade ela tem um sisteminha de produção que, por menor que seja, ela vai envolver ela, mais uma pessoa, mais duas pessoas. Quer dizer, o faturamento é maior do que na pessoa física. Então o banco entende isso. E o banco dá um pouco mais de crédito. Né? Então você tocou num assunto muito importante, e quem estiver agora, vamos dizer, ouvindo ou vendo a gente, que preste atenção nisso. Quer dizer, se você tem o seu pequeno negócio, hoje não fica mais tão caro como antigamente, né? Que você era obrigado a abrir uma empresa. Quer dizer, eu abri várias e fechei, porque não compensa, um agente pequenininho, não compensa você ter uma empresa para isso. Quer dizer, hoje, por exemplo, no ramo de corretagem de seguro, eu não trabalho mais na pessoa jurídica. Não dá. Depois que eu comecei a trabalhar na pessoa física, puxa vida, a coisa melhorou, mudou bem a história. Quer dizer, a gente começou, micharia o que ganha, mas a gente começou a ver essa micharia, né? Em compensação, na empresa tradicional, você não consegue ver. Quer dizer, agora, eu, como corretor de seguro, não consigo enquadrar no microempreendedor individual. Mas quem consegue, aproveite essa oportunidade, porque a Caixa, inclusive, tem uma linha de crédito espetacular para o microempreendedor individual. Né? Ela trata o microempreendedor individual quase como uma empresa normal. Então, quer dizer, eu tenho aí tapeceiro, posso citar alguns nomes aí, né, que todo mundo conhece. Tenho vários ramos aí que a gente tem conseguido abrir. O microempreendedor individual tem conseguido encaminhar para a Caixa, principalmente, e as pessoas têm ficado contentes, porque tem
percebido, né, que consegue uma linha de crédito, opções de crédito melhores para comprar maquinário, capital de giro, valores pequenos, porque o microempreendedor individual também não é um monstro, ele é pequenininho, né? Então o valor é proporcional ao tamanho dele. Mas tem conseguido, eles têm conseguido assim, linhas de crédito que na pessoa física jamais conseguiria, né? Então isso você tocou num ponto muito importante. Hoje é importante, inclusive o governo federal criou essa opção justamente para ter esse tratamento diferenciado, porque o cara que trabalha por conta, tem seu pequeno negócio, é um pintor, é um pedreiro, né? É um tapeceiro, etc, etc. Quer dizer, ele não tem condição de ter uma empresa normal, ele não arrecada para isso. Agora, com o microempreendedor individual, ele consegue sobreviver, né? Os caminhoneiros estão partindo para isso, tem bastante assim, atividades de autônomos, né, que eles estão percebendo que é melhor trabalhar com o microempreendedor do que na pessoa física. Né? Até Na verdade, o pequeno empresário, o empreendedor individual, ele é uma empresa, ele tem um CNPJ, mas ele não tem uma necessidade, uma burocracia tão grande Sim. do que uma empresa, vamos dizer assim, de uma microempresa. Sim. Quer dizer, uma facilidade Sim. muito maior, não tem necessidade de livro caixa, Sim, quer dizer, tem uma série de... o imposto é fixo, Sim. né? Tem um imposto bem baixo e fixo. Os governos já tinham criado no passado, né, e o Lula deu uma melhorada nisso, aquele esquema vamos dizer, do microempresário, do EPP, da EPP, Sim. etc. Mas eu digo uma coisa, Fernando, são pouquíssimas as empresas beneficiadas com esse tipo de tributação, né? Quer dizer, para você enquadrar no microempreendedor, não, no microempresário, né, como microempresa, quer dizer, para você enquadrar no simples, né, na tributação do simples, é a coisa mais difícil do mundo, não é? São pouquíssimas atividades que o governo estendeu para esse tipo de tributação. Então, com o microempreendedor individual, não. Quer dizer, não precisa abrir uma empresa mais como antigamente, ficar se matando para tentar achar uma forma mais conveniente de você ter uma tributação menor. O microempreendedor individual já é realmente totalmente diferenciado da pequena empresa, da microempresa, né? Ou, vamos dizer assim, melhor ainda o sistema de tributação do que o simples, né?